Olá, gente linda! É uma satisfação estar aqui novamente com vocês. Bom dia, Silvia, bom dia, Emily, bom dia, Conrado, e bom dia a cada uma e cada um de vocês que estão assistindo a gente. É uma grande satisfação de verdade estar aqui. Esse é o Bom Diálogo dia! Esse é o Diálogos Médicos, um programa da Associação Médico Espírita de São Paulo, que é transmitido pela Rádio Boa Nova e também pelo YouTube da AME São Paulo. Também pela TV Mundo Maior. Então, tem várias oportunidades para você assistir ou para você ouvir o nosso programa. Bom, a gente está aqui muito contente, iniciando o último capítulo desse livro, que é uma enciclopédia. É engraçado, Conrado, não sei se acontece com vocês, cada livro que eu leio, assim, eu falo, nossa, esse livro é o melhor, esse livro é maravilhoso, esse livro tem tudo, né? Esse daqui, gente, é o melhor, esse aqui é maravilhoso, esse aqui tem tudo, esse livro aqui é demais, né? Você precisa assistir os programas ou pegar o livro por sua conta, ler, não bobia não, porque é bem, bem, bem importante. Silvinha, querida, muito bem-vinda. Oba, oba, oba! É uma alegria terminar, mas também uma tristezinha, né? Vamos sair um pouquinho do comando do Clarence, mas vamos ter um outro orientador em breve. Beijão. Conrado, querido, bem-vindo. Bom dia, boa tarde. Ele já vai falar que eu quebrei o protocolo, não chamei primeiro as damas, estou chamando ele na frente da Emily. Conrado, muito bem-vindo. Eu não tenho nem roupa para falar na frente da Emily, para você ver como é que é a vida. Mas tá tudo bem. Ela primeiro. Agora, depois, eu só vou falar oi, Carlos, deixa ela falar. Ai, gente, obrigada. Fiquei agora. Oi, gente, muito obrigada pela oportunidade. E aí, só continuando seu comentário, Carlos, eu não falo. Todo livro que eu leio, eu falo, meu, que difícil. Eu não falo. Não, eu passo por todos os seus comentários. Que legal, é o melhor, mas eu sempre termino. Que difícil. Então, acho que esse é o meu maior comentário. E agora, acho que nesse próximo. Desculpa. Eu acho que nesse próximo livro, que é Os Domínios da Mediunidade, que é o Aulus que vai falar, que a doutora conhecia assim, muito bem, porque ela falava dele muito nas aulas, porque ela deu aula, gente. Se vocês quiserem voltar também no site do YouTube da Associação Médica Espírita de São Paulo, a gente tem todas as aulas lá sobre o livro que a gente vai estudar. E eu sugiro que todo mundo leia antes, porque é um livro denso, é um pouco diferente desse nosso, que foi uma história, né? Quer dizer, a gente... né? Uma telenovela, né? Então lá é uma coisa mais científica, vamos dizer assim, né? Vai lá, Conrado, desculpa, te atropelei. Não, acho que era o Carlos que estava falando. Manda bala, Carlão. Diga-se de passagem, esse livro aqui é uma telenovela, mas inseridos muitos conteúdos importantes. É tão engraçado, né? Porque é uma historinha que muitas vezes a gente... isso é uma história e tal, mas tem tanto conteúdo importante que se a gente se atentar cada capítulo, se abster um pouquinho da história e pensar o conteúdo, nossa, é uma coisa fenomenal, é muito impressionante, muito legal. Bom, um ano depois do casamento feliz da Antonina com o Mário Silva, a equipe espiritual, o Clarencio, o Hilário, o André Luiz, volta à casa de Antonina para ver como é que está a situação. Bom, já tinha reencarnado o Leonardo como filho da Antonina e do Mário Silva, já tinha reencarnado o Júlio como filho do Amaro e da Zulmira, e todo mundo feliz, os meninos sorridentes, tudo tranquilo, assim, um clima mais assim de paz, né, reinando nessa nova fase da vida deles, né? Porque várias questões foram resolvidas, né? Então é um momento assim mais de bonança, né? Até em algum momento a Clara faz um comentário. A Clara é aquele espírito iluminado que veio conversar com a Odila quando ela estava obsediando a Zulmira, não é? E mostrou para ela uma outra realidade, fez com que ela repensasse, e aí acabou se transformando de obsessora numa protetora, não é? E aí a Clara fala, olha, às vezes existem fases na vida, não é?
onde a gente tem momentos difíceis, conturbados e momentos de bonança. Agora é um momento de bonança, mas não se iluda. Em algum momento vão chegar novos desafios, novos reajustes, e até tem uma frase muito legal que eu pensei aqui, que diz o seguinte: toda essa conturbação, não é? É a luta aperfeiçoando a vida, até que a nossa vida se harmonize sem luta com os desígnios do Senhor. Olha que importante, olha que legal, olha que tudo que resume essa frase. É a luta aperfeiçoando a vida, até que a nossa vida se harmonize. E aí não precisa mais de luta, sem luta. Então, quando a gente se harmonizar sem luta, não precisa mais de luta, não é? Então, é um caminhar para a plenitude, é um caminhar para o progresso, é um caminhar para a evolução, né? É uma frase bastante importante, né? Bom, esse capítulo, basicamente, ele versa acerca do casamento de Evelina com o Lucas. A Evelina, que é aquela moça que no início do livro fez uma prece endereçada a Odila, que era a mãe dela, desencarnada. A Odila não tinha a menor condição de atender prece de ninguém, porque a Odila estava focada em obsediar a Zulmira, porque ela não se conformava que alguém tivesse tomado o lugar dela na casa de Amaro, né? E aí essa prece foi desviada, o livro fala, foi refratada para uma outra equipe que estaria habilitada, capaz de atender os anseios dessa prece. Era uma prece fervorosa, era uma prece importante, e nenhuma prece se perde. Sempre alguém vai se incumbir de atender essa nossa prece. Boba que seja, importante que seja. Sempre tem um sapato torto para um pé cansado, né? Bom, e aí a Evelina já deve estar com uns 17, mais ou menos, anos de idade, e aí se encantou com o Lucas, que é irmão da Antonina, né? O Lucas é um jovem, a profissão dele é gráfico, né? E o livro menciona que ele tem um futuro muito promissor em São Paulo. Toda essa história se passa no Rio de Janeiro, né? E o Lucas provavelmente vai se mudar para São Paulo e aqui ele vai construir a vida dele. E aí se casa com a Evelina, né? E num clima assim de muita felicidade, de muita alegria. E é basicamente isso que esse livro trata. Bom, basicamente é isso. Tem uma frase aqui muito importante, que ela já foi citada em outro capítulo do livro, mas aqui ela repete, né? O Clarencio diz o seguinte: onde permanece o nosso amor, aí fulgura o céu que sonhamos. Essa frase é uma frase importante também. Onde a gente coloca a nossa atenção. Ele aqui diz, onde colocamos o nosso amor, né? Então, onde a gente coloca a nossa atenção, é ali que está o nosso céu, nosso inferno. Então, é muito importante que a gente preste atenção aonde a gente está focando, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Então, dependendo de onde você está focando, é ali que é o seu céu ou o seu inferno, né? E o legal dessa literatura, gente, é isso, é trazer para a consciência as coisas que a gente faz inconscientemente. Então, agora que a gente tem consciência disso, a gente não precisa mais ficar focando numa coisa que a gente não quer, a gente faz assim, despretensiosamente, sem perceber. Mas agora, tendo esse conhecimento de onde está a nossa atenção, onde está o nosso amor, está o nosso céu, o nosso inferno, então é bom a gente prestar atenção nisso, né? Gente, vocês querem fazer algum comentário a mais a respeito desse capítulo 40? Especificamente do 40? Sim. Eu gostei muito que você puxou essa frase, porque é sempre muito importante para a gente entender como toda essa obra casa com Jesus, né? Essa frase que você traz para a gente, ela casa com Jesus, isso deve estar lá em Mateus, quando ele fala para a gente que aonde a gente coloca os nossos tesouros, lá estará o nosso coração, né? E o grande ensinamento que eu acho dos textos de André Luiz é para que a gente possa entender como que a gente vive enquanto encarnados, olhando e criando condições para a nossa eternidade. Essa frase do Cristo, que ele fala sobre a nossa paixão terrena, né? Ele diz,
Não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E isso me conecta muito com a nossa paixão material, que quando a gente desencarnar, se o nosso coração estiver muito ligado a essa materialidade, nós vamos sofrer um bocado. Como foi a trajetória do próprio André Luiz, né? Que demorou anos na zona do umbral para poder se desvincular da vida. E eu sempre costumo dizer o seguinte: nós todos somos muito André Luiz, né? Quem de nós não vive, muitas vezes, ele não foi um cara que fez barbaridades, ele foi uma pessoa, um homem comum, um médico comum, né? Cuidou da família, fez tudo. Então, acho muito legal você ter trazido isso, porque aqui está falando dos amores, né? Mas é também os nossos interesses, o quanto nós estamos interessados em coisas passageiras, temporárias, e o quanto isso não vai ser depois difícil para a gente, né? Então, gente, esse último capítulo me chama a atenção por uma questão muito importante também. Ele termina com o Odila chorando, né? Eles saem, eles foram visitar ali, ver o que está acontecendo, né? A equipe espiritual, e Odila acompanha eles. Mas só que ela chega chorando lá no plano espiritual, dizendo que queria voltar e que queria ficar com os entes queridos e queria acompanhar a vida deles. E aí que ele diz, né, que aonde está o seu tesouro está o seu coração, onde está o amor, né? E aí, assim, o que me chama atenção também é a transformação de Odila, porque, veja bem, o livro começa com ela, né, praticamente, assim, com a questão dela, né, Evelina fazendo essa prece endereçada a ela, mas ela estava tão perturbada, né, obsediando Zulmira, entendendo que Amaro era dela, que Zulmira tinha roubado, estava no lugar dela, o que é extremamente legítimo, né? A gente empatiza com esse sentimento, né? É um sentimento extremamente humano. E ela termina o livro, a mentora deles, né? Então, a transformação e o entendimento sobre o amor, né, que Odila conseguiu elaborar dentro dela, é lindo e é de um ensinamento extremamente profundo, porque, veja, ela conseguiu entender a situação no âmbito espiritual, né, de acordo com a história deles, e entendeu que o amor é libertador. Então ela falou, puxa, Amaro, vai e vive o que você precisa viver, porque você precisa resgatar com a Zulmira. Né? Então, eu te liberto nesse sentido, isso é amor, e não posse, né, no sentido, não, ele é meu marido, sim, ele é seu marido de alma, e o fato dele ser seu marido de alma, você permite que ele resgate algo que é importante para o espírito dele, né? Gente, isso é amor, né? Amor é compreender profundamente as necessidades do outro e tentar, e libertá-lo para viver. Então, a transformação de Odila é um grande ensinamento, né? É algo, assim, extraordinário nesse livro, né? Porque começa com a questão dela e fecha com ela voltando ali para poder auxiliar todos os amores dela, né? Júlio, que foi filho dela e que ela auxiliou o reencarne do Júlio no ventre da segunda esposa do marido dela. Veja bem, gente, o quanto que isso não é difícil. Pensa comigo. Eu queria... Né? Pensa comigo a dificuldade desse sentimento, gente. Né? Pode falar, sim. Eu queria salientar uma comparação. A modificação de Odila ocorreu no plano espiritual, como também o André Luiz. Né? Então, a gente vê que a estrada de Damasco ocorreu no plano espiritual. Então, a gente evolui nos dois planos da vida, né? A gente evolui no plano terreno e no plano espiritual. Apesar de que a gente tem que vivenciar isso no plano material e consolidar isso.
né? E muitas vezes a gente esquece. A gente já teve, né, exemplos claros, né, por exemplo, de mensageiros onde a gente teve a transformação no plano espiritual, mas não completa, né? Onde vários médiuns se aprofundam sobre os temas e prometem ou chega aqui na hora do desafio, na hora do testemunho, nem sempre a gente consegue realizar aquilo que a gente não se transformou ainda completamente. Mas é muito bonito isso, né? A gente vê que esses espíritos podem se transformar completamente no plano espiritual. E foi o que aconteceu com Odila. E ela tem tanto amor a Zumira como uma filha, né? Olha que coisa, de odiada completamente para uma filha. Ela tem uma profunda gratidão, porque Zumira recebeu 2 vezes o seu filho, né? Uma, ela perdeu esse filho olhador, né, que Zulmira passou, e agora ela vai ter um Júlio mais libertado daquelas situações do passado. Então, essa questão do inferno, né, e do paraíso, Odila vivia um inferno lá dentro, né, daquele lar, como Zulmira também viveu o inferno, e com a transformação de Odila e a ajuda de Odila, essa transformação num paraíso. Paraíso entre aspas, né? Porque a gente sabe que aqui vai ter um grande confronto, com certeza, né? De outras questões do passado, que a gente ainda tem entre o Júlio e o Amaro, e que eles vão ter ainda que resgatar, né? Ainda terão essas questões. E a gente vê isso de uma maneira mais intensa quando a gente olha o casal Esteves, né, que é o Mário Silva e a Antonina, que é a rivalidade que Leonardo Pires tem ainda no momento da reencarnação, com Mário Silva. E isso também me lembra a passagem do Segismundo, né, que ele tinha assassinado o pai numa vida anterior e o pai dele, agora na vida atual, não aceita o reencarne do filho. E que a própria esposa, né, acho que era Raquel o nome dela, tinha aceitado a vinda do filho. Ela foi a causa desse assassinato, porque os dois competiam pela mesma mulher, é parecidíssimo, né, com Lola de Barruri e os 2 homens ali. E ele não permite que ela engravide, né? Ele não permite. E eu acho muito interessante que a espiritualidade, apesar da gente ter esse aceite lá no período pré-reencarnatório daquilo que a gente vai fazer, eles não provocam nada que não é do nosso consentimento. Tem que haver um consentimento nosso. E que pode, de alguma maneira, mudar o nosso destino, né? Falaram para Antonina, olha, relembra a época do Paraguai, veja por que você precisa receber o Leonardo dentro do seu lar. A mesma coisa com o Mário, mesma coisa com o Amaro, mesma coisa com a Zulmira e mesma coisa com a Odila, né? Então, a gente está sendo orientado o tempo todo pelo plano espiritual e nos levando aos nossos verdadeiros comprometimentos e resgates e libertações no presente. É isso aí. Gente, eu gostaria de contar uma pequena historinha rapidamente, focando no personagem José Esteves. E, em seguida, no início do programa que vem, eu vou concluir o porquê dessa pequena historinha. Então, olha só. A gente tinha, lá atrás, José Esteves casado com Lila Flores. Vivia muito bem. Aí ele trouxe 2 amigos para dentro de casa e, por alguma razão, os 2 amigos se apaixonaram, assim, se enamoraram pela esposa do José Esteves. A coisa andou e, de repente, esses 2 amigos eram o Júlio e o Amaro. E o Júlio e o Armando. Aí, num determinado dia, o José Esteves entra em casa e pega a Lila Flores e o Júlio na cama. O José Esteves enlouqueceu, ficou desesperado, fugiu daquela cidade, foi para uma outra cidade, e com a cabeça muito assim, atordoada, não é? Então, olha a animosidade entre o Júlio, que
traiu o José Esteves com a esposa, né? E depois o Júlio até acabou sendo traído também pelo Armando, né? E aí o Júlio acabou se suicidando, tomou veneno, não morreu do veneno, e aí se jogou no rio e morreu afogado, né? Bom, enfim, essa historinha deixa na ponta da cabeça. Vocês já sabem essa história. Aí, no endereço novo, na cidade nova que o José Esteves foi morar, ele conheceu uma cantora muito linda, né? Chamada Lola Ibarruri. Lola Ibarruri. Só que a Lola Ibarruri era casada, não sei se era casada, mas vivia maritalmente com o Leonardo. E aí o José Esteves, enfim, ele já tinha sofrido um problema lá atrás de ser traído. Ele falou, agora eu quero que se dane, eu vou investir nessa paixão e vou. E aí ele, vamos dizer assim, deu em cima da Ibarruri, né? E acabou, enfim, traindo, no caso, o Leonardo. O Leonardo entendeu, se fez de bobo, chamou o José Esteves para um almoço e aí deu vinho envenenado para o José Esteves, ou seja, assassinou o José Esteves, porque ele estava se engraçando com a esposa, né? com a Flores, essa aí é Flores, que eu já te falei, né? Lola Ibarruri. Bom, o tempo passou, todo mundo reencarnado. O José Esteves agora é o Mário Silva. Mário Silva é um enfermeiro que cuida de criança, né? E ele está no hospital, e aí chega uma senhora com uma filha adoentada, e ele, de alguma forma, se encantou com a senhora, né? E se propôs a ir na casa da senhora para poder mostrar para ela como fazer com os medicamentos, para que ela ficasse bem. Muito bem. Essa senhora é a Antonina. Só que esse Mário Silva é o mesmo José Esteves de antes. E a Antonina é a mesma Lola Ibarruri de antes. Então, olha só como se encontra. Então, ele não conseguia explicar por que ele tinha essa atração por ela, e, na verdade, eles já tinham tido um amor muito forte no passado. Muito bem. Chegando lá na casa da Antonina, ele ajuda lá a botar a Lisbela, que era filhinha doente, lá para dormir, enfim, aplica a medicação, e eles começam a conversar. Olha só, é a primeira vez que ele foi na casa da Antonina. E a Antonina disse, olha, a gente vai fazer o nosso evangelho. O senhor quer participar? E ele não era espírita, ele não era nem católico, acho que ele não era nada, né? E ele falou, sim, claro que sim. E aí foram fazer o evangelho perto da cama da Lisbela, que era a menininha doente, porque ela queria participar, enfim. E durante o evangelho, várias frases de Antonina foram ditas e ficou na cabeça dele. Bom, acho que o nosso tempo já está, eu vou parar a história por aqui, e aí essa história toda eu contei para poder chegar a uma conclusão que a gente vai fazer no início do próximo programa. Então, fica frio aí, semana que vem tem um novo programa, que é o capítulo 40, parte B, não é? E a gente vai fazer várias recordações de conceitos importantes do livro. Um beijo a todos vocês, a todas vocês, e até a próxima semana. Obrigada, gente. Beijão para todos também. Boa semana. Em paz, fiquem com Deus. Boa semana a todos.